Oi pessoal, tô aqui me arrumando que eu vou numa festa de casamento. A minha amiga Luciana vai se casar. E eu, pra variar, esqueci de gravar o começo aqui, né? E aí, agora eu já tô terminando a maquiagem. Eu não sou daquelas pessoas que faz se emperequita muito, né? Faz muita maquiagem. Então eu vou estar bem simples mesmo, mas essa é a minha vibe. E eu tô bem animada porque eu vou encontrar os meus amigos, né? E a gente não se vê sempre. Geralmente a gente se vê uma vez por ano. E acho que esse ano vai ser no casamento da Lu. Eu trabalhei em Tarabai durante 5 anos, né? Então, os meus amigos, eu fiz amizade lá, quando eu trabalhei lá. E, nossa, muito bom estar com eles. E se eu conseguir gravar lá, eu gravo pra mostrar um pouquinho pra vocês como que foi o casamento. Vou terminar de me arrumar aqui. E eu não tenho habilidade nenhuma com maquiagem. Pensa numa pessoa que sofre quando tem que se maquiar. Vou passar um pouquinho aqui de máscara de cílios para poder apertar. Meus cílios, ele não é curvado para cima, gente. Deixa eu esperar ele secar um pouquinho. E aí eu costumo passar um pouquinho a máscara primeiro para depois usar isso aqui, ó, o Corvex. Porque geralmente o Corvex ele não pega no meus cílios também. Aí eu acho que depois que eu passei um pouquinho de máscara, ele tem mais resultado. E vocês repararam, né, que eu tô com um vestido amarelo. Eu vou de girassol pro casamento. Mas, gente, tá muito calor aqui. E aí, eu não consigo colocar roupa mais longa. Eu acho que esse vestido aqui, a cor dele tá bem legal. Pra um dia que vai ser muito feliz, né? Agora eu preciso pegar o batom. Eu não sei onde que tá o batom, acho que tá lá no quarto. Agora eu vou passar o batom. Vou passar esse batom aqui escuro. O meu amigo que é maquiador, ele falou assim que não teria problema e que combinaria com o vestido, né? Tô confiando nele. Aí ele até falou assim pra mim, então não passar se eu ficasse com receio. Pra eu passar mais de levinho. Mas eu não consigo. E uma coisa que ele já falou pra mim, que era pra eu comprar um lápis de contorno de boca. E eu não fiz isso ainda. Gente, eu não sei se porque eu não uso maquiagem, assim, não é muito a minha vibe. Eu tenho dó de gastar dinheiro com isso, entendeu? Só que aí depois a gente fica apanhando, né? A minha boca é muito grande. Acho que foi, né? Agora, eu já falei pra vocês que eu costumo espirrar isso daqui, é um Bruma, que ele fixa a maquiagem. Só deixar secar agora.
colocar o brinco. Eu vou colocar a sandália aqui, a pulseira, vou ver se eu coloco um colarzinho ou ver se eu prefiro sem. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês a produção, tá bem? Já volto. Ó, fiquei pronta agora. Resolvi não colocar nenhum colar, não gostei, porque o brinco já é grande, né? E aí, ficou assim. Estou de saltinho, coisa rara. Minha vontade era colocar um tênis, né? Mas vamos usar uma sandalinha hoje. E aí, o que vocês acharam do look? Bem amarelo, né? Vou com a minha cor, vou com a cor da minha flor preferida, que é o girassol. E agora, pegar a estrada. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. Oi, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Janaína. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Janaína e estamos aqui para mais um papinho da semana. Sabe o que eu tô reparando aqui? Esse é o primeiro vídeo que eu me apresento e eu já vi que ficou como bordão do meu canal o papinho da semana, né? Então o papinho desta semana será sobre amizades. Por que amizade? Porque semana passada, no final de semana, eu fui num casamento de uma amiga minha e eu encontrei com vários amigos. Sabe aquela história que você entra numa escola, começa a trabalhar em um determinado local e você tem as pessoas com quem você se identifica e você cria, né, aquele grupo, aquela rede de amizade em que você tem até aquele grupo clandestino no WhatsApp. Sim, eu fazia parte de um grupo. E aí, anotei aqui algumas coisas que eu quero falar com vocês a respeito de amizades, para não esquecer, mas vamos lá. Fui convidada para esse casamento de uma amiga minha e eu entrei para esse grupo, digamos assim, eu conheci esse pessoal quando eu comecei a trabalhar numa escola no município de Tarabai, numa escola municipal, e ali a escola ela era municipalizada, municipalizada de 6º ao 9º ano, então a gente tinha ali as aulas na turma do ensino fundamental 1. E a gente fez amizade, fazíamos as coisas juntos, acho que a maneira de pensar era muito parecida. E
fazem o quê? 4 anos que eu estou na educação de jovens e adultos, então fazem 4 anos que eu não estou mais trabalhando com eles. Eu comecei a trabalhar com eles ali no ano de 2016, né? E saindo de lá, a gente manteve a amizade. E o que a gente percebe aqui? O que eu percebo? Que tem pessoas, as coisas mudam, sempre mudam na nossa vida, né? Mas tem aquelas coisas que permanecem. E os amigos é uma coisa que permanece, né? Digamos assim. Porque a gente pode parar pra perceber o quê? Se a gente parar pra pensar. Tem aquelas pessoas que passam, mas elas não permanecem na nossa vida. E tem aquelas outras pessoas que permanecem ali. E esse grupo, eles permanecem na minha vida. E o engraçado, sabe o que é? Nós não conversamos todos os dias, nós não nos vemos todos os dias, mas quando nós estamos juntos, quando nós conseguimos marcar alguma coisa e nós nos encontramos, é como se fosse que o tempo não passou. É como se fosse que nós estávamos um dia anterior juntos, ali trabalhando na escola. E é tão engraçado porque a gente consegue se entender simplesmente pelo olhar um do outro. E então eu queria falar primeiro, estabelecer aqui, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de amizade. Eu já tô querendo antecipar aqui, porque quando eu ligo a câmera eu já fico ansiosa. Eu tentei gravar vídeo mais cedo, né? Hoje eu fui trabalhar e de manhã fazer uma reposição na escola. Eu cheguei em casa, falei, vou gravar vídeo aqui pro canal e vou gravar vídeo também pro canal do Detesta. E aí aconteceu do meu vizinho resolver cortar, né? Tem um terreno aqui do lado de casa e ele resolveu cortar o mato hoje. Então tava uma barulheira, um trupé e parou aqui agora. Comecei esse vídeo aqui umas 2, 3 vezes e se vocês verem aqui, ó, eu tô vendo pernilongo voando aqui. Tem pernilongo aí na casa de vocês? Olha, tá voando aqui, tá aparecendo até acho que vai aparecer até aí na tela o pernilongo, mas enfim, vamos lá. Então, os tipos de amizades. Vamos falar primeiro sobre os tipos de amizade. Se a gente parar pra pensar, a gente sempre vai se aproximar de pessoas com que nós temos uma certa afinidade, né? Se a gente trabalha em um local, ou se nós, enquanto nós estudamos, por exemplo, nós convivemos ali com várias pessoas, né? Mas as pessoas que vão permanecer ali mais próximas da gente são aquelas pessoas com quem nós temos mais afinidade, que talvez são pessoas que pensam mais da forma como nós, que bate as ideias ali, com o que eu penso, né? E tudo gira em torno de fases também. Eu penso assim, por quê? Na escola, quando a gente tá na escola, né, quando eu era mais nova, eu pensava que eu só tinha um tipo de amigo, digamos assim. Que aquele meu amigo ali da sala, da escola, ele era pra tudo, no sentido assim, se fosse pra eu viajar, se fosse pra eu ir assistir um filme, se fosse pra ir na minha casa, se fosse pra sair com a minha família, e sim, porque eu tinha amigas desse jeito, tá? Então, a gente acaba meio que generalizando que um amigo, ele tem que ser bom pra tudo, né? Mas eu fico pensando, refletindo em relação a eu, Janaína, porque eu não sou uma boa amiga pra tudo. Eu posso ser uma boa amiga pra ouvir. Muitas vezes eu dou pitaco também, né? Eu sei que isso é errado, mas eu falo assim, até pros meus amigos. Se eles dão a opinião deles e eu não perguntei, depois eles pedem desculpa, eu falo, eu não ligo. Eu até gosto que fale, porque tem muitas coisas que eu só vou observar a partir do momento que alguém falar pra mim, que às vezes eu não consigo enxergar. Então, eu sei que depois eu vou tomar as minhas decisões, eu vou ter as atitudes, mas eu não me importo que as pessoas falam a opinião delas em relação a determinada coisa, tá? Então, as amizades, elas têm vários tipos. Então, igual eu tava falando, eu não sou uma boa amiga pra, vamos supor, ir pra balada, beber, porque eu não sou de beber. Eu saio, mas eu já gosto, quando dá 11 horas eu já fico bocejando, eu gosto de estar em casa nesse horário, né? Não sou uma pessoa muito do fervo, digamos assim. Mas se for pra ir assistir um filme, né? Se for pra conversar, se for pra fazer alguma coisa ao ar livre, eu amo fazer essas coisas. Descobri também que eu sou uma pessoa que é uma boa companheira de viagem, digamos assim. Diz amigos meus, com quem já viajou comigo, que não tem problema nessa parte. Então, só que eu tenho amigos que eu percebo que, por exemplo, tem um amigo que não adianta eu chamar pra ir assistir filme porque ele não curte ir no cinema, assistir filme. Eu tenho amigos que se eu chamar pra ir, por exemplo, fazer uma trilha, não vai aceitar. E tá tudo bem isso, né? Então eu penso aí que tem vários tipos de amizade.
E é até bom, né? Porque eu falo assim, às vezes você obriga, força uma pessoa, insiste uma pessoa que talvez não é um bom companheiro para viagem, às vezes você vai passar raiva na viagem e aí pode acabar a amizade. Mas não significa que se o seu amigo ali, a sua amizade não seja boa para tudo, não significa que ela não é uma amizade saudável ou que a pessoa não é sua amiga, tá? É nesse sentido que eu tô querendo dizer aí esses tipos de amizade e não a gente não exigir que essa pessoa ela se encaixe em tudo que a gente quer fazer, né? E outra coisa que eu anotei aqui que eu queria falar pra vocês, que é sobre o impacto das amizades, né? E como que é incrível como as amizades elas trazem um impacto muito positivo, né? Pelo menos na minha vida é muito positivo. Até porque se nós nos aproximamos de pessoa que a gente vê ali que não pensa tanto como a gente, que não compartilham dos mesmos ideais, talvez, então a gente acaba se afastando, né? Então, assim, pelo menos comigo, as minhas amizades, elas me trouxeram um impacto muito grande, né? E isso me fez pensar muito no sentido assim, essa semana, quando eu fui no casamento, encontrei com alguns amigos, eu tenho um amigo desse grupo, que ele tá entrando agora numa universidade como professor universitário, e ele foi, não só ele, mas ali o grupo, o quanto que a gente estava conversando essa semana, o quanto que a gente se ajudou e como nós crescemos juntos. Porque aí, quando eu conheci ele, né, esse meu amigo, o Rafa, ele estava iniciando o mestrado e ali a gente convivendo, vendo as lutas, ele conseguiu contaminar várias pessoas, né? Então, depois eu fiz o mestrado, aí a Lu fez, a Gra fez, então ali a Cláudia tá fazendo agora, então assim, a Angélica, Luiz tá em Portugal, fazendo mestrado em Portugal, então eu falo assim, eu vejo como que algumas amizades, algumas não, digamos assim, acho que várias, elas trazem um impacto, né? Na nossa vida. De alguma forma, eles trazem um impacto. Mesmo que não seja fazendo alguma coisa, mas o incentivo, eu acho que é o principal, né? E todos os meus amigos me incentivam, né? Então, eu passei o final de semana também, final de semana não, na quarta-feira, feriado, teve quarta-feira feriado, Dia da Consciência Negra, e aí eu fiquei um tempão na parte da manhã conversando com o Luiz, que está em Portugal, e depois na parte da tarde um outro amigo meu, o Henrique, que ele mora em Curitiba, né, e ele, o Luiz, eu trabalhei com ele em Tarabai, o Henrique eu trabalhei com ele, eu estudei com ele, na verdade, quando a gente estava no ensino médio e a gente fez um curso técnico, e nós nos conhecemos ali, e até hoje eu tenho essa amizade. A gente ficou conversando das 3 horas da tarde até 9 horas da noite, pra vocês terem uma noção. Tá certo que ele tava me ensinando ali algumas coisas, né? Coisa que eu quero também trazer aqui pro canal, falar um pouquinho sobre a questão de organização financeira, investimentos, e aí ele tava me ensinando algumas coisas, né? Que é bom a gente trocar essas figurinhas, digamos assim. E se eu não tivesse esses meus amigos, eu citei o nome de alguns aqui, né? Mas eu tenho amigas também lá do tempo, de quando eu morava em Parapuã, do tempo do colégio, que eu falo assim, caramba, como que eles me incentivam? Como que eles conseguem entender, às vezes, as angústias que a gente passa? Eles tentam trazer uma palavra de conforto, cada um da sua maneira, mas a gente percebe que eles trazem, né? E é engraçado isso, porque outro dia até com a Evelyn nós estávamos conversando, que ela falou assim que ela queria gravar um vídeo falando sobre amizades na vida adulta, né? E eu tô aqui falando, primeiro que ela, né? Falando sobre amizades. Mas, igual eu falei pra vocês um pouquinho antes, no início do vídeo, que nós não conversamos todos os dias, mas a gente não fica se cobrando, sabe? Eu converso com a Evelyn, eu não sinto a pressão que eu tenho que me despedir dela. Todas as vezes que eu inicio uma conversa com ela pelo WhatsApp, às vezes eu mando mensagem pra ela, ela me responde no outro dia, às vezes ela me manda, eu respondo no outro dia. E eu acho que às vezes nós cobramos muito, né, de algumas pessoas. E com os amigos nós conseguimos manter esse fluxo aí, sem cobranças, que a gente entende, compreende, por que não? A gente não arrasta isso pra qualquer tipo de relação, né? Já é uma reflexão além aí que eu já tô colocando aqui. E então eu percebo aí essas
mudanças que, conforme vai passando o tempo, nós vamos amadurecendo e a gente acaba mudando, né, em relação a algumas coisas. Então, eu penso assim, que é engraçado porque quando a gente está ali com os nossos amigos, nós gostamos de conversar com eles, por mais que nós não nos vemos todos os dias e a gente não está mais na mesma fase, né? A gente acaba deixando isso de lado, no sentido de que, por exemplo, a fase já não importa mais, porque tem um grupo de amigos que eu conheci quando eu estava numa determinada escola trabalhando, era aquela a fase da minha vida. Mas quando eu mudei de fase, eles permaneceram. Quando eu mudar de fase de novo, eles vão permanecer também. Eu acho assim, que tem certos níveis de amizade que a gente já passou pelo teste do tempo. Eu falo assim, igual um amigo meu, o Leandro e a Gi. Nós fizemos a graduação junto, a licenciatura junto, matemática. Pra quem não sabe, eu sou formada em matemática, sou professora de matemática e seguimos, né? E eles falam que a nossa amizade já passou pelo teste do tempo, porque ali, independente da situação, a gente conversa só com a troca de olhar quando nós estamos pessoalmente, um consegue entender o outro. E é engraçado isso, porque se a gente parar pra pensar, eu penso que os relacionamentos, eles são melhores e eles fluem quando não se tem julgamento. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Porque essas amizades que eu mantenho hoje, por exemplo, são aquelas amizades que eu vejo que eles não julgam. Se eu tô com algum problema, eu chego pra conversar, igual eu falei, né? Olha, eu já quase chorando aqui. Eles podem dar a opinião deles, né? Fala a visão deles em relação a determinado assunto. Mas sabe quando você percebe que não tem julgamento? Simplesmente eles aceitam como eu sou? Então eu falo assim, que é muito bom você sentir isso quando você tá com uma pessoa. Que você consegue ser você. Que essa pessoa não vai tentar te mudar. E eu acho que isso é o principal, não é? Porque eu falo, é tão bom quando você está num local que você consegue ser você mesmo, né? E eu acho que isso tem muito a ver, tá relacionado quando a gente aceita a essência do outro. E eles já estão tão acostumados, a gente, quando nós somos amigos, né? Quando a gente é amigo de alguém, a gente presencia tantas fases, igual na minha postagem que eu coloquei no Instagram, eu coloquei que a gente viu lá o grupo aumentando, teve perdas, mas também teve pessoas casando, teve pessoas tendo filhos, então a gente presencia aí várias fases da vida do outro. E simplesmente a amizade continua. E é exatamente isso o ponto que eu quero chegar. A gente aceita o jeito que aquela pessoa é. E se a gente aceita essa pessoa como ela é, enquanto amigo, por que a gente não pode aceitar também do jeito que as pessoas são? Porque os meus amigos não me incomodam. E por que outras pessoas me incomodam? A maneira de agir delas. Nossa, eu falo, lá vai a Janaína com essas reflexões malucas, mas olha, é de se pensar, né? Outro dia eu tava conversando com a minha psicóloga e ela falou que a gente tava discutindo um negócio lá, um detalhe, e aí a gente tem que aceitar que as pessoas são diferentes da gente e talvez a graça está aí, porque se tudo fosse igual não teria graça, não é mesmo? E eu sou muito grata pelos meus amigos, sou grata por vocês estarem aqui me acompanhando no YouTube, né? Nessa maluquice aqui que eu tirei de documentar algumas reflexões. Eu tô compartilhando com vocês isso, mas a ideia aqui do canal é depois para que lá na frente fique aí registrado as minhas ideias, porque a gente muda, né? Será que vai ter alguma reflexão que eu vou pensar diferente depois, daqui lá na frente? Eu não sei. Então eu achei que seria interessante eu documentar as coisas que eu estou vivendo agora. E é isso. Não sei se fez sentido pra vocês aí, se você gostou do vídeo. Curte, dá um like. Se você não gostou também, se quiser dar um dislike também, pode dar. Pelo menos eu vou ter uma noção aí do que vocês estão achando. E... gente, agora eu fiquei com esse pensamento aqui. Eu preciso refletir sobre algumas outras coisas em relação à questão do aceitar o outro, aceitar a essência do outro.
né? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!